acho que motivação nunca é demais, né? Motivação é o que motiva a gente a ter algumas ações repetidamente. E claro, nem todo dia a gente acorda motivado para fazer algo, mas na nossa vida adulta a gente tem que fazer um monte de coisas apesar da motivação. Então eu gosto de trabalhar muito esse conceito de motivo que vai levar para a ação, e sim, se a gente mexer na motivação, às vezes altera a disciplina, altera a constância, faz todo sentido. Um exemplo básico aqui é, por exemplo, assim, eu conheço várias pessoas que depois do infarto começou a se cuidar mais, né? A vida, ele viu a possibilidade de perder a vida de um dia para o outro e falou, cara, se eu não me cuidar, então ele foi motivado por uma coisa ruim, mas aquilo foi um alerta para ele, falou, cara, se acontecer de novo, pode ser que eu não sobreviva. E aí faz a pessoa mudar completamente, a pessoa às vezes que já tentou várias coisas não conseguiu, e aquilo faz ela ter uma consistência. Mas aquilo vai fazer também, se ela mudar, ela ter uma disciplina, vai ser uma pessoa mais regrada, vai ser uma pessoa mais direcionada e focada em alguns objetivos. E eu acredito que muita coisa a gente não consegue na vida porque a gente não sabe fazer renúncias. Cada escolha é uma renúncia. Então, se a gente quer por um caminho, a gente tem que saber com clareza também o que precisa ser renunciado nesse caminho. Por exemplo, na vida de um atleta, quando a gente está ali se preparando para as competições alvo do ano, quando a gente tem todo esse contexto, a gente tem que abrir mão muitas vezes de comida, de bebida, de coisas que a gente gosta. Alguns abrem mão por um espaço de tempo, outros abrem mão definitivamente. Aí são escolhas de cada um. Mas de fato, não tem como você ter performance, como você crescer na vida se você não tiver algumas renúncias. Só que nem todas as renúncias a gente pode ver como sacrifício. Por isso que é importante a gente entender sobre leveza, felicidade e entusiasmo sobre a vida, porque tudo que a gente encarar como um sacrifício, a gente também não vai suportar por muito tempo, e tudo que a gente encara como sacrifício, a gente tem um efeito rebote. Um exemplo, quem nunca tentou fazer uma dieta, abriu mão de muitas comidas por 1 ou 2 semanas, e depois, quando se permitiu, se descontrolou e fez coisas compulsivamente, comeu muito mais do que comeria, abusou de doces muito mais do que faria numa rotina normal. Então, a gente tem que entender isso tudo são questões emocionais. A gente fala muito sobre isso nas palestras também, ou nas conversas, os gatilhos que nos levam para a ação, e às vezes a gente tem que mexer no gatilho para ter uma ação diferente. Se eu chegar em casa, tiver que treinar, se eu sentar no sofá, ligar a TV, a chance de eu desistir aumenta consideravelmente. Agora, se eu chegar em casa e ir direto para o meu quarto, trocar de roupa, já deixar a roupa um pouco separada ali, já deixar algo fácil para o que eu tenho que fazer, os gatilhos fáceis para o que eu tenho que fazer, a chance de eu ir treinar, mesmo após um dia cansativo de trabalho, ela aumenta muito. A gente tem que entender, e isso também tem a ver com autoconhecimento. E a minha palestra, através da minha história, eu faço com que as pessoas reflitam sobre a condição, sobre o momento delas, e isso vai trazendo também esse autoconhecimento, porque cada um vai se avaliar dentro da sua própria perspectiva, dentro do que pode melhorar, dentro do que pode fazer. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que não basta uma palestra inspiradora em que você sai do palco ali e fala, nossa, o Samuel é o cara. Isso para mim não é o suficiente, porque tem que ter a transformação, tem que ter a identificação, tem que a pessoa refletir sobre a própria vida e falar, cara, eu tenho condição de ser mais feliz, eu tenho condição de fazer mais, eu tenho condição de ser melhor para minha família, o melhor pai, a melhor mãe, melhor filho, porque eu trago tudo isso, como eu me tornei. Eu já fui um filho ruim, eu já fui um aluno ruim, eu já fui diversas coisas só que esses rótulos também não podem definir a gente, e às vezes a gente não evolui porque a gente pensa assim, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim e não vou mudar. A gente pode mudar, tudo na vida a gente consegue treinar, tudo na vida a gente consegue evoluir, basta a gente ter consciência de motivação, de renúncia e do que é mais importante nesse momento. Se a gente souber priorizar essas coisas, a nossa vida avança, a gente fica mais feliz e a gente consegue entregar mais com mais leveza.